já quero te pedir, por gentileza, vai aí no botãozinho vermelho embaixo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu posso afirmar para você que é de grande relevância e vai fazer um grande movimento no coração e na vida de alguém, através desse pequeno documentário que faço de minha esposa Lucinéia. É a sequência do testemunho que a gente já começou, já tem um vídeo anterior. Quem ainda não assistiu, por favor, dê uma olhadinha aí na playlist, você vai encontrar a primeira etapa, a primeira série desse testemunho. E só lembrando que a gente parou no primeiro vídeo falando sobre Paulo, o espinho na carne que o atormentava. E ele dizia que era o mensageiro de Satanás para ficar ali atormentando. E nesta oportunidade, lembrando que minha esposa Lucinéia de Souza Pereira Pacheco, o qual, quando iniciou-se os tratamentos, ela tinha 29 anos apenas, hoje com 43, e minha esposa está bem pela santa misericórdia de Deus, tomando os medicamentos, se esforçando, e até é importante dizer que o reino dos céus, segundo a palavra, ele é tomado por força. Aquele que se esforça apodera do reino dos céus. Isso é palavra de Deus. Então, quando testemunhamos, a gente testemunha algo que tem relevância, que a gente crê, acredita que é o trabalhar do Deus Altíssimo. Minha esposa, então, vem na sequência dos tratamentos e muitos exames são feitos. Ela faz tudo só. E aqui, só trazendo um pouquinho a memória de um dia que ela chegou em casa bastante fragilizada, sentindo bastante, ainda não tinha sido diagnosticado o problema de saúde. Porém, ela chegou em casa bastante cansada e dizendo que não estava enxergando. E os meus filhos, Mateus, André e Sheila, eles se reuniram no quarto da gente e foram orar, pedir a Deus misericórdia, porque eles queriam ver a mãe restabelecida e muito bem. E naquela oração ela estava com uma Bíblia bem pequenininha, uma Bíblia de letras bem minúsculas, muito pequena, e ela olhava para a Bíblia e não enxergava nada, estava tudo embramado, tudo enrolado, não conseguia ver. Meu filho Mateus, naquela ocasião, ainda tinha, se não me engano, por volta de 8 anos, 9 anos de idade. Ele pegou aquela Bíblia, antes ele fez lá um copinho com água e sal. Segundo o que a gente sabe, não faz bem você tomar, às vezes, coisa salgada. Mas Deus usa as crianças para fazer algo que foge da nossa mente, do nosso conhecimento. E naquela ocasião, ele colocou ali, fez uma salmoura praticamente, e eles entraram no quarto, oraram para a mãe, fizeram aquela oração, e a minha esposa sem enxergar, porque já estava com todos os sintomas do problema de saúde. Nesta oportunidade ele disse: mãe, toma essa água. Aí ela, tendo fé, porque eles haviam orado e ela creu realmente na oração, tomou aquela água, e com sal mesmo. E de repente ela pega a Bíblia
Quem não estava enxergando passou a ler. Começou a ler aquelas letras minúsculas que ela não estava conseguindo ler e estava sofrendo no trabalho dela, porque o trabalho necessitava dela fazer escritas, ela tinha que escrever, ela trabalhava no armazém. Então, como ela era balconista, ela dependia de escrever. E naquela ocasião, ela estava sofrendo e chegou em casa sem enxergar, praticamente já à noite, já passado das 9 horas da noite, e de repente meu filho faz isto e ela passa então a enxergar novamente, normalmente. Isso é um testemunho que ficou marcado e eu até hoje carrego comigo essa ação de fé, que tanto da parte dela quanto da parte dos meus filhos, e em especial o Mateus, que usou desse momento para fazer algo que surtiu o resultado. Isso é importante. Mas eu quero dizer para você que é bastante sério. Uma caixinha do medicamento que ela toma hoje está custando por volta de 7 a 9 mil reais. São medicamentos muito caros, bastante caros, que ela toma. E isso para contornar a situação. Mas se alguém que ouve e vê esse testemunho pensa que isso é motivo para ela dizer assim, para mim acabou, parei aqui, se engana quem pensa. Cada dia mais eu vejo que ela se esforça e tem muita força cada dia mais. Tá? Minha casa tem 14 degraus de escada, a escada foi até um remédio para ela, né? Porque ajudou a estimular a ela a exercitar mais. Isso é importante também. E isso, em primeiro lugar, dizendo no físico, no material, no homem, né? Mas tem a parte espiritual, que isso é a coisa mais importante que existe. Por várias vezes ela tem surtos, e às vezes o surto não dura período de horas e acabou. Não, às vezes o surto dura dias, vai dias esse surto, e ele demora a passar. Às vezes é surto de tontura, às vezes é surto de dores, é surto às vezes emocional, sente muita... então isso começa a expor, porque começa a chorar, e eu como esposo e acompanhante, eu consigo entender o porquê dessas coisas também. Mas vejo que ela se esforça bastante, tem se esforçado bastante, e a parte espiritual é essencial. E isso eu quero levar até você. Você que tem algum problema de saúde, se o Senhor Deus não te enviou a cura, não pare, não desanime, não pare pelo caminho. Tenha esse pequeno testemunho que conto como exemplo de vida e fé em Deus. Persista, prossiga. Como eu disse, apóstolo Paulo, ele deixou esse legado nesse testemunho que ele conta, nesta oportunidade que ele teve de dizer que tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que perturbava a vida dele. E ele não parou pelo caminho, ele prosseguiu, ele teve uma persistência na fé, e a constância dele na fé foi até o dia que ele disse assim, olha, que ele estava numa situação que não saía mais. Poderia até sair com o livramento de Deus, porque Deus poderia fazer todas as coisas, mas ele notou que ali chegou o ponto final da sua carreira, e ele disse que ele tinha acabado a carreira, né? E ali ele já tinha feito tudo, então ele guardou a fé, e restava para ele a coroa que o justo juiz o daria naquele dia, que assim o Senhor Deus o permitisse que fizesse, né? Então, nesta oportunidade eu quero dizer a você, não pare, nada te pare pelo caminho. Prossiga, vai avante. Deus certamente tem vitória maior para você. Maior do que a doença que às vezes insiste em ficar. Maior, às vezes, do que o problema conjugal que você já tentou solucionar e não conseguiu. Maior, às vezes, do que alguém que te feriu com palavras ou com certos tipos de atitudes que te deixou você, às vezes, muito ferido. Eu quero dizer para você, não pare com essas coisas. Há um Deus no céu olhando e vendo as necessidades que temos,
e Ele cuida de todas. Se Ele não tirar a enfermidade, não é porque Ele não te ama ou porque você não merece. Deus conhece e Ele sabe o que Ele precisa fazer para que você permaneça. Então insista e permaneça com Cristo. A minha esposa é prova real de tudo isso, de tudo isso. Eu me lembro por muitas vezes ela dizendo: oh meu Deus, será que eu não vou poder cuidar dos meus netos, ver os meus netos crescerem com tanta coisa que sobrevém, com tantas dores, com tanto problema que me aparece? Será que eu não vou poder ver os meus netos crescerem? Eu quero dizer para você, hoje nós temos 3 netos. A Caroline é uma graça, ela fala de tudo e o tempo todo conversa, e às vezes quando está em casa, na hora de ir embora, ela vai embora, mas vai dizendo assim que quer ficar porque quer dormir com a vovó. O Rian e a Charlotte já moram com a gente e é uma bênção só. Graças a Deus a minha esposa cuida deles com carinho, com o máximo de atenção o tempo todo, a Charlotte e o Rian. Isso tudo porque o Senhor Deus tem tido misericórdia e tem dado a oportunidade para que ela pudesse fazer isso, né? Para não ter esse problema de saúde como um peso, não. Mas Deus está trabalhando através desse problema de saúde. Eu tenho certeza que pessoas está sendo alcançada, tem sido alcançado, e até recebi algumas mensagens do vídeo anterior de pessoas que se maravilharam ouvindo o testemunho de minha esposa.